And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminha com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. Só há uma única explicação para o barulho que a Folha de São Paulo fez em relação a contatos administrativos de rotina entre Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral. E o Supremo acredita nessa explicação. Em abril desse ano, após os ataques de Elon Musk e Alexandre de Moraes, o jornal Folha de São Paulo surpreendeu ao apoiar integralmente aquele que é o homem mais rico do mundo. Era o primeiro, deixou de ser o primeiro e agora voltou a ser o primeiro. Ele andou tendo problema com seus carros ruins e foguetes idem que o fizeram perder dinheiro, mas alguém como Elon Musk consegue ganhar dinheiro muito facilmente. No dia 7 daquele mês de abril deste ano, Musk acusou Moraes de violar a lei no país, exatamente a mesma coisa que diz a reportagem da Folha de São Paulo divulgada na última terça-feira. Coincidência? Provavelmente não. É por isso que ministros do Supremo Tribunal Federal deixam claro que existe uma armação da Folha de São Paulo contra Moraes. Uma armação que deve derivar do amor que o dinheiro de Moraes desperta em gente ambiciosa como a que pôs o seu jornal a serviço da ditadura militar brasileira. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, como todo mundo sabe, a Folha de São Paulo publicou na última terça-feira, no fim da tarde, uma reportagem que acusou o Alexandre de Moraes de usar o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. E foi captada pelo jornal, não se sabe de que forma, conversas entre auxiliares de Moraes que falavam que o TSE fornecia instrumentos para o STF tocar processos contra bolsonaristas com base em ordens de Moraes. Acontece que o jornal questiona esse rito, porque o Alexandre de Moraes, que pilotava o inquérito no STF, era o mesmo que presidia o TSE. Acontece que o Alexandre de Moraes não poderia pedir permissão para si mesmo, para ele mesmo usar. Então era uma coisa só, ele agia em um tribunal e do outro, porque em um tribunal, no STF, ele era relator dos casos do 8 de janeiro e da tentativa de golpe no Brasil, inquérito das fake news, etc. E no TSE ele era presidente do tribunal. Não tem legalidade nenhuma disso. A maioria dos juristas, isso nós vamos demonstrar numa próxima edição ainda hoje, a maioria esmagadora dos juristas diz que não tem absolutamente nada demais. Você viu aí o ministro Flávio Dino, um jurista reconhecido ao ponto de ser ministro do Supremo, e você vai ver e já viu o apoio in totum, para gastar um pouco de latim, do Supremo Tribunal Federal ao ministro Alexandre de Moraes. Mas então por que é que a Folha de São Paulo acusa o ministro Alexandre de Moraes de violar a lei exatamente como disse Elon Musk lá em abril? Vamos em frente. No dia seguinte,
a Folha de São Paulo continuou na mesma toada. Uso do TSE por Moraes mirou Eduardo Bolsonaro e série de aliados do ex-presidente. Continuou a matéria, agora vitimizando o filho de Bolsonaro, porque ele teria sido alvo de abusos, de procedimentos abusivos, os quais a matéria não justifica. E hoje o jornal Folha de São Paulo insiste, após toda a repercussão que houve em relação a essa matéria que não justifica a que veio, o jornal insiste que a ordem informal de Alexandre de Moraes fere o devido processo legal. Moraes e Staff eram origem não explícita de ordens para o TSE investigar alvos que seriam objeto de sanção do magistrado. O que esse jornal está fazendo é encher linguiça. O que o jornal está dizendo? Moraes, a fonte do que usava Moraes no TSE contra os bolsonaristas, era produto de Moraes como presidente do TSE. Como é que o Moraes ia fazer? Ia mandar um ofício para si mesmo? Não dá para entender. E também, conforme o Blog da Cidadania explicou ontem, o Moraes agiu no vácuo do Augusto Aras, que no início de 2023, logo após os ataques do 8 de janeiro, e mesmo antes, havia arquivado 104 pedidos do STF contra Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. Moraes fez a vez dele, que naquele momento estava sob suspeita por essas ações para cobertar Bolsonaro. A atuação de assessores de Moraes fora do rito pode abrir brecha para nulidade, inclusive, crava o jornal, tentando criar uma situação que nenhum jurista conhecido e de renome chancelou essa possibilidade. Mais ainda, a oposição, se aproveitando da ação da Folha de São Paulo, começou a inventar moda, pedido de impeachment, CPI, etc, etc. A oposição anunciou que ia colher também assinaturas para o impeachment e para uma CPI. O Elon Musk, em 7 de abril deste ano, acusou Alexandre de Moraes de não seguir, de infringir as leis brasileiras. O bilionário criticou publicamente o ministro do STF e afirmou que vai arcar com multas impostas pela justiça por ele não estar cumprindo ordens do Supremo Tribunal Federal. Veja só que no dia seguinte, no dia 8, sai o jornal Folha de São Paulo, que acusa o ministro do STF de estar errado e dando razão ao Elon Musk. O empresário Elon Musk publicou sequência de críticas a Alexandre de Moraes. Nelas, acusou o magistrado de praticar censura ilegal e ameaçou desobedecer restrições. De certo, o sentido da crítica de Moraes a Moraes não soa descabido. O ministro já estendeu bem além do razoável uma frente de investigação nada transparente. Então a Folha já criou uma tese igual ao que o Elon Musk criou no primeiro ataque ao Alexandre de Moraes. E aí, dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 dias depois, o jornal publica outro editorial ainda mais alinhado com Elon Musk. Censura promovida por Moraes tende a acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. O jornal está falando nada mais, nada menos do que gente que fazia ameaças a ministros do Supremo. Teve gente, inclusive, que publicou o endereço dele, Alexandre de Moraes, na rede de Elon Musk, o ex-Twitter, o antigo Twitter, né? E a Folha de São Paulo endossa a tese de Elon Musk que isso seria censura e faz um editorial dizendo e confirmando exatamente aquilo que o bilionário,
o homem mais rico do mundo, dizia. O Elon Musk, agora, depois de tudo isso que aconteceu, reagiu à postagem de Glenn Greenwald sobre denúncias contra Moraes. Agora, não é? Tudo coordenadinho. O dono do X publicou uma interjeição de espanto e denúncia contra Elon Musk. Ele escreveu: "Uau!", não é? Aqui, ó. "Uau!". Aqui o Glenn Greenwald falando da matéria e o Elon Musk, "Uau!". E aí ele apoia totalmente a denúncia do Glenn Greenwald, etc, etc. Por quê? Tanto Elon Musk quanto Glenn Greenwald são apoiadores de Donald Trump, que apoia Bolsonaro. E Elon Musk, inclusive, se reuniu com Bolsonaro, foi citado por Bolsonaro, inclusive no ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro, em abril também deste ano, logo após o Elon Musk fazer toda essa onda em abril desse ano, Bolsonaro convocou uma manifestação em Copacabana, elogiou, agradeceu o Elon Musk, etc. Muito bem, vamos em frente. Ex-assessor de Bolsonaro pede revogação de medidas de Moraes, tudo por conta dessa reportagem da Folha. Bolsonaristas apostam em efeito vaza-jato para o ex-presidente, ou seja, a Bia Kicis e o Eduardo Girão, o sem noção que escreveu uma carta em péssimo inglês para bajular o Elon Musk em abril, acham que vai ser igual a vaza-jato do Lula, não é? As mensagens do hacker Walter Delgatti, que tiraram Lula da cadeia, com a diferença que Bolsonaro nem denunciado foi ainda, já querem matar tudo antes, a criança antes de nascer, não é? Mas vamos em frente. Juristas dizem, todos os juristas dizem a mesma coisa. O Reale Júnior, Miguel Reale Júnior, que fez o impeachment da Dilma Rousseff, ele simplesmente diz o seguinte, que o Moraes não inventou fato nenhum. Impeachment seria um absurdo. Ele fala na análise dele o seguinte: olha, o Moraes só mandou o TSE colher, não é, o que já existia. E todos os juristas, 99% dos juristas disseram a mesma coisa. Este jurista, que é o professor Fernando Neisser, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ele diz que o poder de polícia eleitoral foi usado corretamente e diz que foi criada, disse isso no UOL, que pertence à Folha de São Paulo, que foi criada uma cortina de fumaça na véspera da eleição e que não tem explicação a matéria da Folha de São Paulo. Professor da Fundação Getúlio Vargas, só isso, não é? Todos os juristas disseram que a matéria da Folha não tem cabimento. O Barroso, então, ele deixa muito claro que a Folha criou uma tempestade fictícia em pedidos de Moraes por relatórios do TSE sobre bolsonaristas. Criou uma tempestade fictícia. Por quê? Não é? Está muito claro na fala do Barroso que ele acredita, basicamente, que o jornal inventou moda para atacar o Moraes. Auxiliares de Lula minimizam ações de Moraes e detectam tentativa de anistiar Bolsonaro, que é apoiado por Elon Musk e que é apoiado por Donald Trump. Os bolsonaristas querem, inclusive, Alexandre de Moraes fora do inquérito das fake news, é outra coisa que levantou suspeita no TSE, no STF, e o STF, a PGR, o PT e o governo Lula se uniram em apoio a Alexandre de Moraes. Todos se uniram dizendo que a matéria da Folha de São Paulo é vento e é algo suspeito. O próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, saiu em defesa de Moraes e diz que os processos são conduzidos com retidão, antecipando o que vem por aí, que nós vamos tratar numa próxima edição na manhã de hoje.
E aqui a Folha de São Paulo acabou deixando alguém explicar, não é? Não à toa um colunista negro, Moraes não é Moro, ao tentar explicar que as comparações que estão fazendo são absurdas. Tudo isso tem uma razão, não é? Tudo isso tem uma razão muito clara. A matéria agora do mês de junho explica que Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Veja só, então o jornal Folha de São Paulo está fazendo toda essa onda para acompanhar as opiniões e os interesses políticos e econômicos do homem mais rico do mundo. Como homens tão ricos despertam o amor, não é, de certos veículos, certas famílias, como a família Frias, que é responsável por um período da história brasileira que precisa ser lembrado sempre. Documentos indicaram que a aliança da Folha com a ditadura militar foi mais forte, inclusive, do que o jornal admite. A Folha de São Paulo chegou a emprestar seus carros de entrega de jornais para transportar presos pela ditadura para serem torturados. Um jornal como esse não pensaria duas vezes antes de rifar os interesses nacionais e a proteção à democracia que o STF está tentando conseguir, se aliando a um bilionário fascista que inclusive confessa que dá golpes mundo afora. Por que será, não é? Será que houve alguma proposta ou promessa ou talvez até algum prêmio do Elon Musk para a Folha de São Paulo aderir tanto às teses dele? A Polícia Federal não descarta crime doloso em acidente aéreo que matou 62 em Vinhedo. Pode ter sido crime por dolo eventual, que assumiu o risco de matar, ou crime de omissão. Então a Polícia Federal acredita que tem algo muito errado nesse acidente. O irmão de Bolsonaro é candidato e fala em sintonia com o governo Lula. Até tu, Brutus. Moro é criticado por silêncio sobre Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o Moro está caladinho sobre o caso Alexandre de Moraes. O silêncio do Moro sobre Alexandre de Moraes intriga os colegas de Senado. E é fácil de saber, não é? O Moro vai precisar muito do STF futuramente. E a Polícia Federal vai usar um novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos. Ele foi acusado pelo STF de ameaçar delegados da Polícia Federal que embasaram a operação desta quarta-feira. E essas ameaças a policiais vão ser usadas para conseguir a extradição dele. Comissão do Congresso veta aumento de orçamento do Judiciário para retaliar o STF. Vamos ver o que é que eles vão conseguir com isso. Não esquecendo que grande parte, quase metade do Congresso Nacional está nas mãos do Supremo. A Polícia Federal acaba de indiciar alunos trans após denúncia de reitor nomeado por Bolsonaro. Esse sujeito, ele é acusado de homofobia e aí ele vai lá e mete processos nos alunos trans. Só podia ser bolsonarista, não é mesmo? E o PT criou cartilhas para blindar candidatos sobre evangélico e segurança, para entender, para ensinar os candidatos do partido a tratarem os evangélicos e o tema da segurança. Bolsonaristas criticam apoio de Nunes a Joyce. O apoio a Nunes pelo Bolsonaro está caindo a cada dia. Vai terminar que o Bolsonaro vai trocar o Nunes pelo Marçal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.